paz do Senhor, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. Bom, hoje vamos ministrar aqui. E antes de começar a ministração, vamos orar a Deus. Pode orar, André? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui entrar na Tua presença, Pai, para Te agradecer pelo mais um dia de vida, Te agradecer pelo privilégio de estarmos nesta noite aqui, Pai, conduzindo mais uma porção da Tua palavra. Espírito Santo, conduz, ó Deus, essa ministração, que o Senhor venha nos capacitar, derramando da Tua sabedoria sobre as nossas vidas. Pai, que essa palavra, Senhor, venha de encontro com cada pessoa que estiver ouvindo esta ministração, Pai. Nós oramos, ó Deus, e declaramos que será uma bênção essa ministração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Bom, é um privilégio estar aqui ministrando para a igreja, para os jovens, para os irmãos, e a gente conversando, chegando a uma conclusão do que ministrar, né? A responsabilidade de ministrar para a igreja, que tema trazer, né? E na conversa que tivemos, pensamos num tema, falamos criar um ambiente propício, ou criar um ambiente para que Jesus, como posso dizer, tenha me ajudem? Criar um ambiente favorável para que o Espírito Santo possa agir, possa Isso. conduzir, possa nos levar mesmo, né, ao caminho que a gente deve seguir. Então, como é importante esse tema, como é bom a gente entender esse tema, a gente criar um ambiente para que Jesus possa agir na nossa vida, agir no nosso ambiente, agir no nosso contexto, agir nas nossas vidas, né? A gente vai ler um texto agora no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Se você tiver com a sua Bíblia aí na sua casa, e você quiser abrir, está lá em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Eu vou pular agora para o outro versículo, porque no meio do caminho Jesus encontra a mulher do fluxo de sangue. Aí no 35 diz assim: Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram-lhe: Sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém ir com ele senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse... Não sei falar hebraico, tá, gente? Isso, mas o que ele disse significa: Menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isto os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. E
dessa história a gente vai tirar princípios para que a gente possa dar a Deus uma condição favorável para agir na nossa vida, né? Jairo era um homem, um chefe da sinagoga, ele comandava ali a sinagoga. A sinagoga era um lugar onde eles liam os profetas, eles se reuniam, é como se fosse uma igreja hoje, né? Eles se reuniam para ler as Escrituras, o Velho Testamento. E Jairo era esse homem, e acabou que sua filha veio a morrer, né? Para ele, foi até de encontro a Jesus e pediu a Jesus, clamou a Jesus, né, para que fosse até a casa dele e curasse a filha dele, né? E o interessante é que, assim, por ele ser um chefe da sinagoga, ele era uma pessoa muito religiosa. E pouquíssimos chefes de sinagoga ou pessoas religiosas da época acreditavam em Jesus. Eram muitos poucos. Eles chamavam Jesus de falso profeta. Mas esse homem não. Ele viu em Jesus algo diferente. Ele viu que Jesus era a pessoa que ele precisava. Ele viu que era Jesus que tinha poder para curar a filha dele. E ele, primeira coisa, né, ele reconheceu o poder de Jesus, ele reconheceu a pessoa de Jesus. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, antes de criar um ambiente favorável, é reconhecer o poder de Deus, reconhecer o poder de Jesus para mudar toda e qualquer situação. Ele teve uma fé que ele enfrentou uma multidão, mas foi atrás de Jesus, porque ele cria no poder que Jesus tinha para mudar aquela circunstância da vida dele e da filha dele. Perfeito. Eu acho que tem uma outra coisa interessante aqui, que como a Thaís falou, ele creu, mas ele fez alguma coisa com isso, né? Ele tomou uma atitude. Então imagina ele, principalmente naquela época, ir na contramão do que as pessoas acreditavam e na contramão do que teoricamente uma pessoa, né, da classe dele, com que na maioria acreditavam, tomar a atitude de ir até Jesus. Então é muito interessante que ele tomou essa atitude quando o momento que fala assim, ele se prostrou diante dos pés. Então assim, isso é muito forte, né, gente? Porque muitas vezes, a gente vai falar bastante a provocação que o Rod trouxe de criar esse ambiente com condições, criar esse ambiente favorável, mas muitas vezes no nosso dia a dia a gente crê, a gente até confessa, mas às vezes a gente esquece de tomar atitude, né? Quais são as atitudes que a gente precisa tomar que estão alinhadas ao que a gente acredita? E tem uma questão que, assim, ele tomou uma atitude já acreditando, quase como tomando posse, né? Então, a filha estava enferma, quase morta, bem dizer, e mesmo assim ele tomou uma atitude. Acho que aqui fica um aprendizado muito importante pra gente. Porque, assim, muitas vezes a gente tem dificuldade de tomar uma atitude, de tomar uma ação, quando aquilo que a gente está vendo é desalinhado com o que a gente deveria acreditar. É aquilo que a gente fala da fé, né? A fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Então, assim, ele teve uma convicção, mesmo quando todas as situações a olho nu eram desfavoráveis ao que ele vinha buscando. Então, acho que aqui fica um reforço de um princípio muito importante pra gente, né? A prática da nossa fé. Ir até lá, fazer algo com isso. Acho que isso é muito importante pra gente. Amém. E aí, né, fala que no meio do caminho, quando ele estava indo com Jesus, uns servos da casa dele vai ao encontro dele e fala, nem incomoda o mestre porque a sua filha já morreu. E quantas vezes a gente também não é pego de surpresa no meio de uma batalha de fé com más notícias, né? O dia mal vem para todo mundo e as má notícias também. E aí o que Jesus disse para ele? Não duvide, tão somente creia. E muitas vezes o Espírito Santo está falando, não duvide, creia. Não duvide, creia, creia. Só que, e o que Jairo podia fazer? Ele podia ter dado ouvido para o servo e falado assim, Jesus, eu agradeço, mas minha filha já morreu, vou enterrar. Não, ele decidiu, ele persistiu acreditar naquilo que Jesus tinha acabado de prometer para ele. Não duvide, então somente creia. E o Espírito Santo fala pra gente também, não duvide, então somente creia. Mas meu filho não tem mais jeito.
Não, mas o ciclano está internado no hospital nas últimas. Não duvide. Então somente creia, persista, persevere e escolha acreditar naquilo que Jesus disse, nas 8.000 promessas que nós temos. Amém? Amém, glória a Deus, né? Esse primeiro bloco, até que as meninas comentaram, Jairo era um sujeito de autoridade, tinha seu conhecimento, só que eu entendo que naquele momento ele se desarmou, ele realmente, como a Nani falou, ele se prostrou e reconheceu que Jesus Cristo é capaz de mudar toda a sua história. E às vezes nós queremos, não está errado, nós precisamos meditar sobre a palavra, mas mais do que meditarmos, é praticarmos aquilo que está escrito. Talvez Jairo ele poderia conhecer os pergaminhos de ponta a ponta, mas naquele momento tão crucial, tão difícil, aí o que ela falou é fundamental, entra a prática, entra a experiência com Deus. E às vezes nós estamos tanto tempo na igreja e não temos essas experiências com Deus. E essas experiências que nos tornam mais fortes em Deus, a nossa fé em Deus. Momentos que, humanamente falamos, parecem impossíveis de serem resolvidas, mas nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso que pode mudar a minha e a tua história, seja qual ela for. E foi assim com Jairo. Jairo ele teve uma atitude, ele se desarmou. E é isso que eu preciso fazer, é isso que nós precisamos fazer. Se desarmar de Deus, porque a Bíblia diz que a letra ela mata, mas o Espírito vivifica. Então é muito importante, é claro, a meditação ela faz parte. Mas mais do que só meditar, é colocar em prática aquilo que o Espírito Santo irá conduzir para que possamos ter essa experiência. E eu tenho a certeza absoluta que a experiência que esse cara teve com a filha, a vida dele nunca mais foi a mesma. Então é fundamental a gente se desarmar, reconhecer e ter fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é uma história realmente linda, né? O mais interessante de tudo, a gente falou, além da fé, foi a renúncia, né? Porque ele renunciou praticamente aquilo que ele era, né? Ele era o chefe da sinagoga. Sim. Ele conhecia Isaías de ponta a ponta, né? Isaías, vamos dizer, é um dos textos lá, Isaías 53, que fala sobre a cura, né? Que fala sobre transformação, fala sobre uma promessa, e ele com certeza conhecia de ponta a ponta isso. E ele simplesmente ele renunciou àquele seu cargo, porque imagina hoje uma pessoa de alta conhecimento, uma pessoa famosa, deixar aquilo que acredita, ou deixar aquele cargo, aquele status, né, que a sociedade tanto prega, né, um status para pedir opinião de uma pessoa que pode ser até que seja contrário àquilo que ele acredita. E os chefes da sinagoga, os fariseus, eles não batiam de frente, não gostavam de Jesus, né? E ele, no meio da multidão, isso é o mais interessante, ele não renunciou nas escuras, né? Ele não renunciou nas luzes apagadas, onde se encontrou com Jesus num lugar escondido. Não, ele foi às claras, no meio da multidão. Aqui fala que era uma multidão empurrando o outro, empurrando, e ele renunciou àquilo para ir atrás de Jesus, né? E reconhecer o poder de Jesus. E esse que você falou, Lodi, eu acho que tem duas frentes para a gente analisar. Primeiro, essa questão de a humildade de saber que, por mais que ele tivesse um cargo, qualquer coisa que fosse, isso é nada diante do poder de Jesus. Então, porque muitas vezes a gente sabe, né, o quanto que a gente esquece disso às vezes no dia a dia, né? Então a gente acaba confundindo um pouco as coisas. Então acho que tem esse ponto. E tem um outro ponto que, assim, imagina ele sustentar isso no meio da multidão, não só com relação a essa questão da imagem que ele tinha, mas imagina a partir do momento que as pessoas começavam a não acreditar.
né? Mais para o finalzinho dos versículos falam, né? Algumas pessoas riram, as pessoas riram. E aí, o que eu tô querendo dizer com isso? Muitas vezes no nosso dia a dia, a gente até não fraqueja em acreditar, né? Fala, nossa, eu não sei se de fato eu tô acreditando, a gente abala um pouco a nossa fé. Mas a gente precisa perceber o seguinte, que quando a gente duvida, a gente não está falando sobre só o impacto que gera nas nossas vidas. Todo mundo que está no nosso raio acaba sendo influenciado também. Porque imagina só, como que você é um cristão, você prega sobre isso e você nesse momento não está acreditando, né? Então acho que é essa reflexão. Então sustentar isso na frente de várias pessoas deve ter sido muito difícil para ele também. Imagina ele olhando as pessoas indo talvez ele ali até se questionando, né? Será que de fato quem que está certo aqui, né? É a palavra de Jesus ou é a maioria das pessoas? Então, no momento da multidão, às vezes é difícil, né? Você ficar ali pensando na palavra de Jesus, uma única pessoa, e aquela multidão toda contra, aquela multidão rindo ou caçoando. Isso às vezes acontece no nosso dia a dia, né? Mas a gente tem que lembrar que a postura que a gente adota diante disso também vai refletir nessas pessoas. É nessa hora, na hora do desafio, na hora da dificuldade, que manter essa postura vai fazer que lá na frente essas pessoas também possam acreditar. Eu fico imaginando depois essas risadinhas como ficaram sorrisos amarelos, né? Diante do que aconteceu, mas porque ele também permitiu, né? Ele não foi lá pro lado e falou assim, duvidou, ele permitiu. E aqui não fica no sentido de nossa, você estava errado. Não, mas olha a relevância dele permanecer firme. Muito provavelmente dali saíram-se algumas conversões. Eu acredito fielmente que a partir daquele momento, muitos que não acreditavam até então passaram a seguir Jesus. Então acho que tem esse aprendizado também pra gente levar em consideração, sabe? Verdade. E além disso, né? Quando Jesus chega na casa e o pessoal tá chorando, lamentando, e aí Jesus vira e fala assim, por que vocês estão chorando? Por que vocês estão se lamentando? A menina não morreu, ela está dormindo. E aí é nessa hora que a Nani bem colocou, que eles começam a rir da cara de Jesus. E Jesus, o que ele faz? Ele manda todo mundo sair. Ele fala, sai todo mundo, fica só a mãe, o pai e os discípulos que eu trouxe. Nesse momento a gente consegue perceber com Jesus que existem momentos da nossa vida que a gente vai precisar sim se afastar de muitas pessoas que nos influenciam mal, que não ajudam no crescimento da nossa fé, que pelo contrário ridiculariza a nossa fé, pessoas que te jogam para baixo, pessoas que não te jogam para cima, pessoas que te influenciam a pecar, seja jovem, seja adolescente, seja adulto, a idade que for. Existem momentos que a gente vai precisar se afastar de pessoas, porque isso pode atrapalhar o nosso propósito. E Jesus não ficou com medo de ser mal interpretado, Jesus não ficou com medo de, nossa, será que eles vão ficar chateados comigo? Porque eu mandei eles todo mundo embora? Não, ele mandou todo mundo sair. E é isso que a gente quer trazer aqui hoje. Criar um ambiente favorável para que Jesus possa operar o milagre. E para criar esse ambiente, além da fé, além da atitude, além da decisão, vamos precisar se afastar de pessoas que não colaboram com o nosso propósito e não colaboram para que Jesus opere o milagre. Seja um milagre de saúde, seja um milagre financeiro, seja um milagre espiritual, da sua situação espiritual, que talvez como a menina, talvez você esteja morto espiritualmente. E para que haja uma restituição, uma ressurreição, você vai precisar se afastar de pessoas que te influenciam a pecar, que te influenciam a fazer aquilo que não agrada o coração de Deus, amém? Essa semana eu estava conversando com um rapaz, um jovem, né? Desviado, né? Aí ele veio conversar comigo, me chamou, falou, cara, toda a minha família está se convertendo. E quando eu falo para esses meus familiares que o Espírito Santo fala comigo, mesmo eu sendo desviado, eles riem da minha cara e falam, não, o Espírito Santo não vai falar com você, você está desviado.
Daí eu falei, meu Deus do céu, é claro que o Espírito Santo vai falar com ele. A primeira função do Espírito Santo é nos convencer do nosso pecado, da justiça e do juízo. Eu falei, é claro que o Espírito Santo vai falar com você. Isso eu aprendi, eu entendi que para que a gente possa dar essa condição favorável, a gente tem que se afastar dessas pessoas que não vão nos levar até a Deus, né? E ficou muito claro isso, né? Ficou muito claro que a gente precisa se afastar de pessoas. E eu não estou falando assim, não falo mais com aquela pessoa, não quero saber, ela que se exploda. Não é isso. Você tem no seu ambiente, no seu núcleo de amizades, pessoas que vão te acrescentar, vão te discipular, vão orar com você, vão ministrar na sua vida. Às vezes nem vão fazer isso, mas vão ficar caladas, não vão amaldiçoar você ou não vão falar coisas que não vão te ajudar, né? E a gente sabe quem são essas pessoas, a gente tem consciência, né? Só que muitas vezes é gostoso estar com ela, né? Gostoso a conversa que vocês têm, né? De repente, aquilo que ela está falando, você, é verdade e tal, e você se sente bem, né? Entre aspas. Mas você sabe, se você levar as suas conversas à luz da palavra, você vai perceber o quão perigosos são essas pessoas, né? Os relacionamentos são muito importantes, né? Eu não sei, assim, até só pra fechar, Rod, eu não sei vocês, mas assim, normalmente quando a gente convive muito com uma pessoa, se relaciona muito com a pessoa, às vezes você pega até o jeito da pessoa, você pega as manias da pessoa e tudo mais, né? Então, por exemplo, eu sou nordestina e eu não tenho tanto sotaque, mas quando eu vou pro Nordeste, fico perto dos meus familiares, convivendo muito, relacionando muito, até os vícios que você não tinha antes no linguajar, você acaba desenvolvendo, né? O que eu tô querendo dizer com isso? A gente precisa ter muito discernimento com as pessoas que a gente de fato se relaciona, as pessoas que a gente tem intimidade, as pessoas que a gente convive, as pessoas que a gente vai se abrir, as pessoas que a gente vai ter momento ali de comunhão, porque se não são pessoas, né, alinhadas com o que a palavra nos diz, acaba que se é uma pessoa incrédula, você convive tanto com essa pessoa que daqui a pouco você se torna incrédula também. Né? Porque o convívio acaba que vira um hábito. É natural. Às vezes alguém que reclama. Quando você pensa que você já está lá reclamando também. Né? Então, assim, a gente acha que é algo bobo, não. E é super sutil. Né? Então, o fato da gente conviver muito próximo de pessoas assim, até mesmo nessa questão de crer, né? Obviamente, tem a tua busca, né? Isso é individual. Mas pode ser que se no teu raio você tem mais pessoas que duvidam, em algum momento você vai se pegar questionando, mas será mesmo que é verdade? Porque assim, né, o fulano tá falando, o ciclano tá falando, o outro não tá falando. Então, por isso que a gente fala tanto dos relacionamentos que edificam, né, das amizades que edificam, porque assim a gente continua crescendo, né? Como o Rodolfo falou, não é ignorar as pessoas, mas ter sabedoria em quem a gente vai se relacionar intimamente. Isso é importante também. É verdade. E nem sempre a multidão, na verdade, na maioria das vezes o que a multidão está falando é o certo. Porque no mundo que a gente vive hoje já tem regras definidas, né? E não definidas por Deus, definidas pelo homem. Na maioria do senso comum, no que o senso comum dita, no que o senso comum fala. E se a gente, no mundo atual que a gente vive hoje, se a gente for pegar como certo aquilo que todo mundo está falando, bora sair da igreja e é isso aí, entendeu? Então, muitas vezes, na maioria das vezes, e quanto mais o fim se aproxima, isso vai ser mais forte, mais contrário ao que o mundo diz, a gente vai ter que se posicionar. Mais contrário ao que a multidão está falando, a gente vai ter que se posicionar. E aí que vem as perseguições, e aí que vem, né, contra a Igreja de Cristo, as calúnias, enfim. E conforme se aproxima a volta de Jesus, isso vai ficando um pouquinho mais, como eu posso escrever, mais tenso. A gente já vê hoje em dia, né, vários assuntos, N assuntos,
que se você se posiciona, você ou é zombado, ou é taxado de tradicional demais, conservador demais. Então, e isso infelizmente tende a ficar pior, principalmente para nós cristãos, porque o cristianismo ele não é relativo, ele é sim ou não, não tem mais do que isso. Isso é errado, isso é errado, isso é certo e ponto, acabou. Não tem relativismo. E é muito difícil, eu acho que o cristianismo, por ser tão verdadeiro e mexer tanto assim com a transformação da vida de uma pessoa, porque quando uma pessoa ela se converte de verdade, ela entende o evangelho de verdade, e há uma transformação genuína na vida dela, aquilo é tão contundente que não tem como ela negar. Não tem. E por isso que acaba transbordando para fora, a pregação do evangelho e tudo mais. E na Bíblia fala que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Ele escolhe as que não são para confundir as que são. Às vezes as pessoas vão zombar, os seus amigos podem zombar de você, pode taxar você de muitas coisas. Mas decida ficar com o que Jesus diz. Não tenha medo, tão somente creia. E do mesmo jeito que não é relativismo, a palavra de Deus ela é atemporal. Então assim, a gente sabe, a gente aprendeu sobre isso. Ela é a mesma ontem, hoje e sempre. Então tem um pouco disso que a Thaís falou, né? Alguns conceitos que a gente ouve, mas nos dias atuais é assim, na atualidade. Não. A palavra de Deus de 2000 anos atrás é a mesma que vai valer hoje, é a mesma que vai valer amanhã, é a mesma que vai valer depois de amanhã. E isso é muito importante a gente falar, porque cada vez mais a gente vê o mundo sustentado em conceitos que, se você não está muito enraizado, a gente não está muito alicerçado na palavra de Deus, se a gente não está muito alicerçado em Jesus, a gente pode se confundir com os conceitos do mundo. Porque vem muita argumentação, né? A gente percebe um mundo cada vez mais argumentativo sobre o que o mundo acredita. Então, e a gente tem que se voltar sempre para a palavra de Deus, que é a única e verdadeira. E essa não é atemporal, não importa o tempo, é a mesma, foi ontem, é hoje, sempre. Isso é muito importante, gente, muito importante. É interessante esse texto aqui, que desde a pedida de Jairo com Jesus, eu entendo que ali foi uma oração, até chegar à ressurreição, houve um tempo. A Bíblia não relata esse tempo da cura da mulher, houve um tempo, um processo. Imagine esse tempo, a cabeça de Jairo, como é que estava. E o que eu quero dizer com isso? Para a realização daquilo que Deus quer nas nossas vidas, nós precisamos ter perseverança. E muitas vezes nós oramos diante de Deus, estamos frequentando a célula, estamos frequentando os cultos, seja você jovem, adolescente ou adulto, e aparentemente não está vindo uma mudança. E quem está fora pode estar falando para você, olha, não está funcionando, estão rindo de você também. Só que existe um processo gradativo. Existe algo que Deus ele vai operar. E Jairo, ele teve esse processo, ele perseverou até que a filha dele fosse curada. Então, os processos e a mudança, talvez você que está nos ouvindo aqui, jovem, adolescente, você está vindo para a célula e aparentemente não está havendo mudança alguma, mas é mentira. Deus está trabalhando na tua vida. Eu creio nisso. Porque nós não temos que ser guiados por aquilo que nós estamos vendo ou sentindo. E ser cristão é tomar uma decisão muito importante na nossa vida, porque a sociedade, ela corrompe as pessoas. A sociedade na faculdade corrompe, na empresa corrompe, estão rindo de você. Então, a perseverança de estarmos ligados na videira que é Cristo vai valer muito a pena. Então é muito importante os nossos relacionamentos, e a Bíblia é muito clara, quando fala para a gente andar com pessoas mais sábias que a gente. Anda com sábio será sábio, anda com tolo será tolo. E ela deu um exemplo aqui muito claro. Essa questão de pegar gíria, se você for para um país, você vai pegar o sotaque daquele país, ou até mesmo aqui no Brasil.
Então nós, como cristãos, temos que realmente selecionar as pessoas, saber andar com essas pessoas, saber procurar com quem nós estamos desabafando. Existem pessoas que têm que ser de autoconfiança da gente, porque a nossa vida não é um livro aberto a qualquer, isso é muito claro sobre isso. Então Jairo, ele teve essa questão, né? E às vezes a gente fica muito igual meninos, agitado de um lado para o outro, porque nós oramos aqui, não está acontecendo aqui, acha que Deus não vai curar, acha que Deus não vai ressuscitar. Estou vindo para a célula, não está mudando. Eu estou vindo para os cultos, não está mudando nada. Mas é uma mentira do diabo, é uma sofisma isso. Então esse período eu trago para mim. Nesse período aqui, eu fico imaginando a cabeça do cara que ora para Jesus e fala, ó, minha filha está morrendo, e Jesus fala, ó, calma aí que eu já vou curar, e a agonia dele. Imagine se fosse eu pegava o braço de Jesus, vamos lá agora, eu atropelava a multidão, mas a gente sabe que Deus está no controle de tudo. Ou chegando lá, uma né? mulher no meio do caminho. Já parou pra... O maior Ainda sucesso. trocou uma ideia com a mulher. Trocou uma né? ideia. Olha assim. Então, olha, por isso que tem os frutos do Espírito, né? Desenvolver essa questão. E não é fácil, mas a palavra, ela é a lâmpada para os nossos pés. Então ela vai nos dar equilíbrio, né? E ser jovem, você que está nos ouvindo agora, assistindo, ser jovem no mundo podre que nós estamos vivendo, nós sabemos que não é fácil. Mas o Espírito Santo, ele nos capacita para vencer as nossas fraquezas, vencer as nossas carnalidades, e é por isso que nós temos que se entregar mais a Deus. Né? Nós temos que orar mais em línguas, orar mais a oração da fé, a meditação, a adoração com Deus, porque é isso que vai nos trazer crescimento em Deus. Imagina o tempo, né? Eu fico imaginando a cabeça daquele homem. Doideira. A sua filha está morta, praticamente morta, sem uma expectativa, né? Tipo, não se falava em ressurreição lá, não tinha Bíblia lá, ressuscitou, apesar de ele ter ouvido, com certeza, algumas milagres de Jesus, mas até então, não sei se ele tinha visto ou não, mas até ele chegar a Jesus era uma multidão. Pensa que você está ali no metrô da Sé às 6 da tarde e tem que entrar no trem. A dificuldade que é você entrar no trem. É a mesma coisa, passar aquela multidão para chegar até o trem, né? E Jairo, a cabeça dele estava a mil, ele tinha que passar pela multidão e ainda falar com Jesus, né? Tinha uma multidão querendo falar com Jesus e ele conseguiu. Ele conseguiu falar com Jesus. E depois que ele falou com Jesus, teve mais um processo também de até chegar à casa dele. A gente não sabe a distância que estava, né? De repente é um dia andando, de repente é 3 horas andando. A gente não tem ideia da quantidade de tempo que ele levou, mas sabemos que no mínimo tinha umas 70 pessoas ali em volta de Jesus, né? Pelo menos aqueles que seguiam Jesus eram por volta de 70 pessoas. Ele tinha que passar por aquilo. No meio do caminho, depois que falou com Jesus, uma mulher parou Jesus, foi curada. Jesus conversou com a mulher. Na Bíblia é bem resumida, mas talvez tenha estendido um pouco. Imagina, Jesus, vem cá, Jesus. Minha filha já está morta. Já está curada, Jesus. Vamos embora. Né? Imagina a cabeça dele, né? E quando ele se depara, quando ele chega na casa dele, há um ambiente de luto, né? De luto. Imagina o peso, né? Além de ele ter andado tudo aquilo, com certeza foi de manhã, aquele sol escaldante, né? Olha o cenário que Jairo estava passando, né? Olha o cenário que ele estava vivendo. E ele confiar, né, nesse processo, nesse tempo, que iria acontecer sim um milagre, né? Ele entendeu o tempo de Deus. Mas esse ambiente de luto das nossas vidas, que Deus vai operar. É onde a manifestação de Deus, quando opera nas nossas vidas, igual acho que foi ela que falou, as pessoas de tabela são contagiadas. A glória de Deus ela é manifestada, não é só uma pessoa, foi o que aconteceu aqui, né? Não tinha uma galera aqui esperando, talvez não, com certeza deprimida, chorando, já era. Amigos, familiares, e aí Deus vai lá e manifesta a sua glória,
que com certeza, acho que tivesse ateu ali, já se Tanto prostrava. que fala, né? Assombraram-se com grande espanto. Imagina o impacto, né? Dessas pessoas, assim, deve ficar Tremendo. tremendo. Assim. Importante, eu lendo esses dias, um trecho do Evangelho, como é importante a nossa obediência à palavra, né? A nossa obediência à palavra, ela faz com que as pessoas à nossa volta, o ambiente à nossa volta, seja tocado, né? Se você for ver a pesca milagrosa lá, Jesus só falou com Pedro. Jesus não falou com os outros pescadores. E Pedro obedeceu, somente Pedro obedeceu a Jesus. Jesus, ele falou, Pedro, lança a rede lá. Ele falou, Senhor, eu fiquei a noite inteira pescando, não consegui nada, mas sobre as suas palavras eu lançarei as redes. Foi Pedro que lançou as redes. Ele, quando lançou a rede, veio tanto peixe. Pedro experimentou tanto milagre que teve que chamar os outros pescadores para poder pegar os peixes, porque o barco dele estava indo a pique, o barco dele estava afundando de tanto peixe que tinha. E quando a gente obedece, a gente entende esses princípios, a qual o Jairo ele praticou. Quando a gente é obediente à palavra, as pessoas à nossa volta, o nosso ambiente, ele é afetado, né? Ele é afetado por causa da nossa obediência. Você falou da ação, eu comecei falando da ação. Uma das coisas que eu fico assim, cada vez mais tremendo, assim, é tremendo assim, o relacionamento com Deus, porque assim, Deus ele é muito educado. O que eu quero dizer com isso? Ele já fez, né? A Bíblia fala que tudo já foi feito por nós, a gente precisa tomar posse. Então assim, ele não tem mais nada a fazer, já foi feito. Mas tem uma questão que é bastante importante, que assim, isso não tira o fato da gente precisar fazer a nossa parte. Assim, a parte de Deus sempre está garantida. Mas tem a parte que a gente tem que fazer, né? Aquilo que a gente falou, criar as condições favoráveis, fazer a ação e tudo mais. Mas o que é mais bonito, o que é mais tremendo nisso, é que Deus ele é muito educado. Ele não vai forçar a gente a fazer nada, ele não vai obrigar a gente a fazer nada, mas ele gostaria, né, que a gente fizesse. Esse é o convite dele diariamente pra gente. E aí, nesse cenário aqui, acho que qual é a reflexão que eu gostaria que a gente tivesse hoje, assim? Quais são as coisas que Deus já fez por nós, já conquistou por nós, que a gente ainda talvez não tenha tomado posse por ter deixado de preparar essa casa, ter deixado de preparar esse caminho, ter deixado de preparar esse ambiente. Porque ter deixado de levantar e ter ido até lá, se prostrar diante dele e colocar as nossas fragilidades, né, e colocar tudo que a gente precisa. Então, eu acho que, para mim, fica muito dessa passagem e dessa história aqui na Bíblia, essa reflexão, assim. Porque muitas vezes a gente não tem nem dúvida assim, que Deus ele é poderoso e que Ele pode. E aí, às vezes, acho que é mais sobre a nossa incredulidade, sobre o que a gente pode fazer. Né? Então, assim, acho que eu gostaria que a gente refletisse, que eu reflita sobre isso, que você reflita sobre isso. Assim. O que ainda falta a gente fazer? Né? O que está adormecido ainda na gente? Que é ali os 50%, porque assim, esses 50%, gente, Deus não vai fazer por nós. O que é ação nossa, o que é busca nossa, o que é papel nosso, Deus não vai conseguir fazer por nós, porque Ele já fez, o papel dele Ele já fez, assim, ele fala, né, estou aqui. Então, acho que isso é muito forte, porque muitas vezes a gente vê pessoas que ficam anos, tentando buscar algo de Deus, mas elas não perceberam que ela já tem. Que na verdade é só tomar posse e fazer a ação. Né? Então, assim, que a gente, assim como o Jairo fez, eu não sei se ele estava sentado, se ele estava em volta lá da cama, mas que a gente levante e vá. Que a gente tome essa ação. Porque isso vai fazer diferença nas nossas vidas, gente, de verdade. Acho que é isso. Glória a Deus. Bom, que a gente crie no nosso ambiente, na nossa família, no nosso serviço, na escola, na igreja, um ambiente favorável para que Jesus possa agir. Né?
a ação de Jesus, e a gente precisa entender muito isso, que a ação de Jesus sobre as nossas vidas vai afetar outras vidas. Eu sempre falo aqui com os jovens, e eles estão cansados de que eu fale isso, mas toda oportunidade que eu tenho, eu falo. O Evangelho não é feito sozinho. Nós temos o nosso individual, mas o nosso individual, ele reflete nas outras pessoas, né? Não existe cristianismo sozinho. O cristianismo é um todo, né? E quando a gente é obediente, quando a gente pratica todos esses passos, esses princípios, esse princípio de crer, esse princípio de se renunciar, esse princípio de fazer, esperar o tempo de Deus, esse princípio de criar um ambiente, esse princípio de abrir mãos de algumas amizades, de algumas músicas, de repente algumas coisas que você ouve, alguns vídeos que você vê no YouTube, no TikTok, no Facebook, no Instagram. Quando você abre mão de tudo isso para ouvir a palavra de Deus, a gente cria esse ambiente favorável. E veremos na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, na vida da nossa igreja, na vida da nossa família, milagres, né? Curas, ressurreição, tudo isso a gente verá, né? Assim, se a gente praticar esses princípios. E eu creio que podemos viver isso e experimentar isso e deixar as pessoas à nossa volta atônitas, né? Atônicas, né? É isso aí. Amém? Glória a Deus. A gente agradece, espero que vocês tenham entendido, né? Vamos praticar, nós, vocês. E sábado que vem, célula 5 horas aqui na igreja para os jovens e adolescentes, tá? Então, amém. Vamos orar para finalizar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela sua palavra, te agradecemos pelo seu amor, te agradecemos por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício lá na cruz, obrigado pelas bênçãos que chegam até nós hoje. Muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos pela sua bondade, pela sua fidelidade, cremos no teu poder, cremos que o Senhor quer o melhor, porque os seus pensamentos são de paz e não de mal. Senhor, abençoa o decorrer dessa semana, abençoa cada pessoa que assistiu, que essa palavra não volte vazia, mas cumpra o seu propósito, que essa palavra gere fé no coração de cada um e que teu Espírito Santo ministre ao coração de cada um. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus.